uma última vez. E isso mexe comigo, irmãos. Isso mexe comigo. O fato de Jesus querer estar mais uma vez conosco, com pessoas como nós, pessoas comuns, pessoas simples, mas ao mesmo tempo tão preciosas e especiais para Ele. Pedro e João agora estariam incumbidos da missão de encontrar um lugar aonde o Senhor deseja estar com eles. E a recomendação que Jesus traz, agora sim, é extraordinária. E Ele vai dizer assim, juntem-se e identifiquem um homem carregando um cântaro. Na cultura judaica, irmãos, quem saía para pegar água, quem carregava os cântaros eram as mulheres. Mas agora Jesus está dizendo assim: ei, juntem-se e procurem na cidade um homem que está carregando um cântaro nas costas. O que Jesus está tentando nos dizer é assim: vocês querem encontrar um lugar onde eu vou me manifestar? É muito fácil, é só vocês procurarem, é só vocês identificarem alguém que está carregando aquilo que ninguém mais tem coragem de carregar. Aquele que tem coragem de carregar o que ninguém mais está carregando, será este que será dada a revelação de onde eu vou me manifestar mais uma vez. E agora, encontrando ele, vai com ele e organizai a casa. Diga assim: pois quando tudo estiver pronto, eu apareço. A sua visitação, ela é uma garantia. Ele está dizendo assim: eu vou estar lá, eu vou aparecer lá. Mas perceba que essa garantia está condicionada a uma única coisa: quando tudo estiver pronto, quando a casa estiver pronta, eu apareço. O que o Senhor está dizendo aos nossos corações: eu quero estar com vocês, eu quero me manifestar no lugar onde você está. Mas dá uma faxinada na casa, dá uma ajeitada na casa. Sabe, irmão, nós pedimos tanto para Ele vir, nós cantamos, nós oramos, nós dizemos assim: vem me visitar hoje aqui, Senhor. E Ele está dizendo: eu quero estar com você, eu desejo estar com você. Mas dá uma arrumada na casa. Sabe aquela sujeira que de tempos em tempos você tem empurrado para debaixo do tapete? Aquele pecado que ano após ano você vem ali empurrando e dizendo: isso não tem nada a ver, isso é bem pequenininho. Mas, irmãos, para Jesus importa, para Jesus faz toda a diferença. E pode ser, não é só pode ser, mas é exatamente isso que tem te limitado a viver na máxima aquilo que Deus já preparou para você viver dele. Quando tudo estiver pronto, eu apareço. Só que será agora assentado à mesa que Jesus vai jogar uma bomba. E Ele vai dizer assim: um de vocês é aquele que vai me trair. Então há um burburinho entre eles, e alguns até vão desconfiar que era João, porque João estava próximo de Jesus. Mas para ilustrar e para que nós venhamos entender algo, na nossa cultura, na cultura ocidental, no momento do parabéns, qual que é o momento mais esperado? É de quem vai ganhar o primeiro pedaço do quê? De bolo, né? E geralmente o primeiro pedaço de bolo se é dado a quem mais se ama. Então agora Jesus vai dizer assim: um de vocês vai me trair, e será este a quem eu der o primeiro pedaço de pão. E isso mexe comigo, irmãos, porque muitas vezes nós nos assentamos na mesa do pão, nós comemos do pão que está na mesa, nós oramos, nós gritamos, nós nos jogamos no chão,
nós nos entregamos. Só que muitas vezes também, quando nós saímos da porta da igreja para fora, a primeira coisa que nós fazemos é trair Jesus. É trair Jesus com os nossos pensamentos. É trair Jesus com as nossas atitudes. É trair Jesus com a primeira notificação que chega no WhatsApp. É trair Jesus quando nós damos créditos aos grupinhos, dos amigos da empresa, que trazem coisas, conteúdos que não agradam ao Senhor. Nós traímos Ele, amado. E eu posso dizer algo, não adianta vir culto após culto, e quando sair daqui, viver da mesma forma que vivia no mundo. Porque, meu irmão, eu sinto te dizer, se você é alguém que age dessa forma, é porque você ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Diga assim, prova, Luque. 1 João 3,6. Eu gostaria que você lesse comigo para ficar gravado. Você me ajuda? Vamos lá. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não viu e nem o conheceu. Aí ele vem a nós nessa manhã para nos dizer: eu sei aonde você foi, eu sei aonde você tem andado, eu sei aonde os seus pés têm pisado. É por isso que eu tenho que te dizer: o meu primeiro pedaço de pão ainda continua sendo para você. Mas Ele também vem a nós nessa manhã para dizer que Ele deseja mudar essa realidade, para dizer que Ele deseja curar, para dizer que Ele deseja limpar os nossos corações e abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que nós venhamos voltar a ter um encontro com a eternidade e um encontro com aquele que é eterno. E isso é graça, meus irmãos. Isso é graça. Porque Ele poderia não dizer nada e você achar que estava tudo bem. Hoje o Senhor está nos levando a uma viagem para dentro do coração do homem. Uma viagem para dentro de nós. Porque existem coisas que precisam ser removidas. Existem coisas que precisam ser arrancadas de dentro de nós, para que aí então nós possamos desfrutar do melhor dele para as nossas vidas. Então agora Jesus sabe de tudo, meu irmão. Porque alguns dias atrás Jesus teve uma visita um tanto especial. Jesus, no Monte da Transfiguração, receberá a visita de duas figuras importantíssimas, Moisés e Elias. Só que é lá, naquele dia, que eles não virão para trazer uma boa nova para Jesus, mas para contar-lhe acerca da sua morte. Então agora Jesus sabe de tudo. Ele sabe do prego das mãos, Ele sabe do prego nos pés, Ele sabe da coroa de espinho e da lança que transpassará ao seu lado. E a sua alma agora começa a entrar em um estado de agonia. Mas também é nessa mesa da traição, é nessa noite da aflição, que Jesus irá fazer um convite inusitado aos seus discípulos. E Ele vai dizer assim: porque é que hoje nós não cantamos o hino. Ele vai estar na cruz em poucos momentos. Ele passará por tamanho sofrimento e aflição, mas Ele está dizendo, em meio a tudo isso: eu estou com vontade de cantar um hino. Eu estou com vontade de louvar ao Senhor. E Ele vem a nós nessa manhã para nos perguntar o que é que foi que fez você parar de cantar um hino. O que é que está te impedindo de cantar um hino? O que é que fez você deixar de me adorar, de colocar aquele louvor na sua
é que parece que tudo está vindo contra nós. São problemas com o esposo, com a esposa, com os filhos. São problemas financeiros. São os problemas que nos cercam. Mas o Senhor vem a nós hoje e diz assim: e se a gente cantar um hino hoje? E se a gente adorar a Deus hoje? Eu sei que está difícil, mas por que é que nós não cantamos um hino? Lembra quando você me aceitou? Que você se entregava, que você se derramava na minha presença. No primeiro amor, quando você me adorava, quando você só queria estar na minha presença, sem se preocupar com os ponteiros do relógio. Quando acabava o culto, você dizia: bem que poderia ter mais uma hora, porque não existe lugar melhor se não estar na sua presença. É tempo de voltar, irmão. É tempo de voltar. Lembra depois de onde caíste e volte a praticar as primeiras obras. O primeiro amor, irmãos, não é loucura de amor, mas é o lugar de prioridade que o Senhor tem sobre a sua vida. Ele está dizendo aos nossos corações: volte a me colocar como prioridade na sua vida. Só há um meio de voltar a praticar as primeiras obras e a sentir o que sentíamos quando nos entregamos a Ele. É colocando Ele no lugar que é devido, porque senão nós vamos estar anulando todo o resto. Você se lembra qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com toda a sua mente e com todo o seu coração. Não cumprir este anula todos os outros, porque Deus só tem compromisso no lugar onde Ele é prioridade. Por isso eu venho da parte de Deus nessa manhã a desafiar o seu coração. Volte a louvar hoje, volte a glorificar hoje, porque enquanto você adora o Senhor, Ele se levanta em seu favor. Enquanto você adora o Senhor, Ele te cura, Ele te limpa, Ele te restaura. Enquanto você levanta a sua mão para adorar e glorificar o nome do Senhor, Ele já está cuidando da sua casa, da sua família, do seu ministério. Adore a Ele. Se você tem boca para glorificar a Ele, ofereça glória a Deus, ofereça um aleluia. Louvado seja o Senhor, digno é o Senhor. Esse é o ambiente do tudo, irmãos. É o ambiente que o salmista vai dizer: tudo que há em mim, louve ao Senhor. Ele não te trouxe aqui, irmãos, para que você fosse apenas um espectador, mas para que você fosse participante daquilo que Ele está estabelecendo. Você foi criado para o beneplácito da glória dEle. Então não cesse o louvor, a canção, a adoração que Ele colocou no seu coração. Já está dentro de você, meu irmão. Já está dentro de você. Como na palavra de oferta, o milagre já estava dentro da casa da viúva. E aquilo que você pode viver em Deus, Ele já colocou aí no seu coração. Você só precisa voltar a acessar. Você só precisa se entregar e deixar que Ele conduza a sua vida. Eu não sei o que ele cantou naquele dia, mas o que eu sei é que ele cantou. Aleluia. E agora Jesus vai seguir para o Getsemane. Irmãos, se no sermão do monte cabem 5.000,
Se enviados por eles é 70. Se seguindo Jesus de perto são 12. No Getsemane só cabem 3. E quanto antes nós entendermos isso, melhor será. Porque no Getsemane das nossas vidas, não são todos que vão estar lá, irmãos. Não são todos que vão estar conosco. E é lá que o pedido de Jesus vai ser muito claro: orem comigo. Só que Jesus ora e eles dormem. Jesus diz: a minha alma está em aflição. Irmãos, convenhamos aqui, se alguém que você ama muito, se alguém que você tem zelo, tem cuidado, te liga de madrugada dizendo assim: ore por mim, porque a minha alma está angustiada, porque a minha alma está aflita até a morte. Quantos aqui levantariam, ou então parariam aquilo que estavam fazendo para orar com essa pessoa? Só eu? Mas Jesus ora e eles dormem. E pela terceira vez, Jesus, tomado por tamanha aflição, ele vai começar a suar sangue. E a ciência vai nos explicar que isso acontece quando as funções cerebrais estão entrando em colapso e estão prestes a explodir. Só que Jesus, ele não podia morrer nem do coração e nem da mente. Mas há uma verdade espiritual intrínseca, inserida dentro do texto o qual nós lemos. Diga assim: Jesus mesmo disse: aonde estiver 2 ou 3, eu sou obrigado a estar lá. Sabe por que eles não acordam? Vocês querem saber? Porque é o Pai dizendo: dorme, porque tem que ter cruz. Dorme, porque tem que ter prego nas mãos e nos pés. Dorme, porque tem que ter coroa de espinho. E não é que você também vem se questionando porque os seus amigos, porque aqueles que disseram para você: estamos juntos, conte comigo para aquilo que você precisar, desapareceram. Quem podia ajudar não ajudou. Quem podia estender a mão não estendeu. Quem era para acordar não acordou. Aí Deus marca uma manhã como esta para dizer ao coração de alguém: fui eu que não deixei ninguém acordar. Fui eu que não deixei ninguém estender a mão. Fui eu que não deixei ninguém ligar. Porque tudo aquilo que pode atrapalhar o processo do cumprimento do meu propósito sobre a sua vida, eu retiro. Tudo aquilo que pode atrapalhar o processo que trará o cumprimento das minhas promessas sobre a sua vida, eu removo. Foi Deus, meu irmão. Foi Deus que não deixou ninguém ligar. Foi Deus que entrou no Getsemane da sua vida para dizer assim aos nossos corações: tem que ter cruz, tem que ter calvário, tem que ter prego nas mãos e nos pés. Mas então, agora o silêncio do jardim será quebrado, e a escuridão das árvores será trocada pelas luzes das tochas dos soldados. E lá vem ele, Judas. Judas já havia feito a sua troca. Judas já havia feito a sua escolha. Então ele virá e dará um beijo no rosto de Jesus. E na cultura judaica, irmãos, se beija aos pés do sacerdote, se beija as mãos do profeta, se beija a testa das esposas, mas o rosto é para os amigos. É por isso que Jesus dirá assim: a que viestes, amigo? Não havia
havia falsidade em Jesus. E aqui Pedro e Judas cometem quase que o mesmo pecado. A diferença é que Pedro, em tudo isso, conseguiu enxergar que a graça era para ele, ao passo que Judas não consegue ver isso, e ele joga tudo a perder. Mas eu gostaria de abrir um parêntese aqui sobre Judas. Quantos aqui se lembram por quantas moedas de prata Judas trocou Jesus? Alguém aqui lembra? Diga assim, 30 moedas. 30 moedas era o equivalente ao preço de um escravo. E isso é interessante, porque quantas vezes nós não trocamos Jesus por aquilo que mais escraviza as nossas vidas? Quantas vezes nós já não trocamos Jesus por aquilo que mais escraviza as nossas almas? Então agora Pedro, enfurecido, pegará a sua espada e irá cortar a orelha de Malco. Malco é o servo do sumo sacerdote, e a sua vida era baseada em uma única coisa: se tornar um sacerdote. Mas quando a espada de Pedro arranca a sua orelha, não está apenas arrancando um membro do seu corpo. Isso porque lá em Levíticos 27 vai dizer que no ato sacrificial do cordeiro, o sacerdote precisava aspergir o sangue na ponta do dedão direito, na ponta do dedo direito e na ponta da sua orelha direita. É por isso que quando Pedro arranca a sua orelha, ele está arrancando o sonho de uma vida inteira. Mas é nesse momento que Jesus nos dará uma lição valiosa. E inclinando-se, pegando a orelha de Malco, colocando-a no lugar, ele vai dizendo assim: no jardim da minha aflição, só eu sofro. Eu coloco de volta os seus sonhos no lugar. Eu restituo aquilo que você perdeu. Eu trago de volta a alegria que você perdeu. Porque nesta noite, no jardim da aflição, só eu sofro. Por isso eu coloco de volta, irmão, os sonhos de Deus sobre a sua vida. E até aqui, irmãos, de todos os personagens desse jardim, todos são bem conhecidos por nós, mas nos 4 evangelhos, apenas Marcos vai contar que também ali havia um rapaz. E o que chama a atenção é que esse rapaz está nu, e que ele cobriu o seu corpo com um lençol. E a palavra lençol aqui no original é Sidaon. Diga assim, Sidaon. Sidaon era um tecido egípcio que era usado para enrolar o corpo dos mortos. Então agora no Getsemane nós temos um rapaz vivo, mas que está vestido de morto. Ele está andando como vivo, mas está vestido de morte. Ele vem ao culto, ele levanta a mão, ele canta, pastora Cíntia, ele grita, ele pula, e as pessoas dizem: uau, está vivo, mas está vestido de morte. É um moço vivo, enrolado em vestimentas de morte. E para que nós venhamos entender isso, nós precisamos ir para um outro jardim. Porque pelo ato do nosso pecado, pelo ato do pecado de Adão, que trouxe o pecado à terra, todos estamos destituídos da glória de Deus. Quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que Adão e Eva fazem é denunciar a nudez um do outro. Porque, meu irmão, quando a glória vai embora, ela sempre denuncia aquilo que nós mais temos vergonha de seja exposto. E a verdade é que muitos são como Naamãs, que ao chegar na sua casa, que ao retirar das suas vestimentas e se olhar no espelho,
que vai ver é um leproso, apenas querendo esconder aquilo que mais tem vergonha de ser exposto. E aqui está o problema, porque é na tentativa de se esconder aquilo que mais se tem vergonha de ser exposto, que muitos passam a trocar a glória de Deus por qualquer outra coisa. E esse menino está no jardim, e ele é a representatividade de todos nós, vivos, mas vestidos de morte. Não à toa o texto vai dizer que o salário do pecado é a morte. É por isso que a função de Satanás diariamente é te convencer que você não é digno de estar nesse lugar, que você não é digno de estar em um ambiente de culto como esse, porque o papel dele é remover do seu coração o desejo pela eternidade. É por isso que muitas vezes, antes de chegar ao culto, você vai ouvir uma voz te acusando e dizendo assim: é sério que você vai lá de novo? É sério que você vai levantar a sua mão? Olha onde você foi, olha o que você fez, olha o que você pensou, olha o que a sua boca falou. Você é sujo demais, você é pecador demais para estar ali. Mas tem um menino que está vestido de morte e que está nu, e apenas as suas vergonhas são expostas. Mas eu faço uma pergunta aqui a vocês, irmãos: que lugar melhor para um vestido de morte estar, senão no ambiente onde o dono da vida está? É por isso que a luta muitas vezes é grande para você chegar em um culto como esse. Mas que bom, irmãos, que bom que você não saiu do jardim, porque nós podemos estar sim vestidos de morte, mas nós já descobrimos o endereço do dono da vida, e nós estamos entendendo que aonde o dono da vida está é o lugar que nós devemos permanecer. E agora, pastor Giba, esse menino vai fugir nu, e eu me pego pensando, ele correndo, se esgueirando pelas vielas de Jerusalém, e impressionado com tudo aquilo que ele viu, apenas dizendo algo assim: eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga isso. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ninguém sentava, porque a do meio era do Messias. Então agora vão dar o rolo do profeta Isaías a ele, e ele irá começar a ler assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para anunciar as boas novas da salvação. Ele veio para trazer liberdade aos
sairia daqui saltando, pulando de alegria. Deus te trouxe aqui, irmão. Não foi porque você não tinha nada para fazer, mas Ele trouxe você aqui hoje para transformar a sua vida. E Ele vai fazer isso. Mas você precisa entender que Ele fará isso a partir da sua palavra. Não é um conto de fadas, não é a história da carochinha, mas a palavra de Deus, ela é a verdade que pode transformar e mudar a realidade da sua vida. E saiba você que hoje aquele que é a palavra está aqui, e Ele veio para encher a sua vida. Você não vai sair desse lugar da mesma forma que você entrou, mas você sairá daqui cheio da presença do dono da vida. As pessoas vão perguntar o que é que aconteceu com ele, o que é que aconteceu com ela, porque alguns dias atrás você estava chorando, mas eu profetizo em nome de Jesus que sairá saltando de alegria. E quando as pessoas perguntarem o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ela, você vai dizer assim: foi ele que entrou na minha casa, foi ele que entrou na minha vida. E agora vamos colocar ele numa cruz, prego nas mãos e nos pés, uma coroa de espinho que traspassa a sua cabeça, e uma lança que irá furar o seu lado. E o da direita diz: se tu és rei, leva-me para o teu reino. E ele mais uma vez nos ensinará como no seu pior momento ele ainda se importa com o próximo. E ele vai dizer assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, o que você precisa entender é que aquilo que o Senhor tem contigo é hoje. Aquilo que o Senhor tem contigo é para agora. Você não está aqui à toa, irmão. E os momentos vão se passar. E Jesus vai dizer assim: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E como essa palavra vem de encontro às nossas vidas, porque esses também são a representatividade de todos nós, que muitas vezes negligenciamos o sacrifício de Jesus na cruz, com as nossas palavras e atitudes. Negligenciamos o fato de que Jesus, por amor à nossa vida, se fez separado do Pai, para te dar uma nova vida. Porque, meu irmão, a vida que você vive hoje nem se compara com a vida que Ele já preparou para você viver nele. São coisas infinitamente maiores, irmãos, melhores, que sequer subiu ao seu coração, mas que Ele já preparou, já está pronto. Ele vai dizer na cruz: está consumado, está feito. Só falta nós nos alinharmos, irmãos, para viver o que Ele já preparou. É por isso que você precisa entender que toda a instrução aponta para um caminho que nos fará viver as promessas dEle. E é nele, meu querido, é somente nele. Não existe cumprimentos de promessas fora da presença de Jesus. É por isso que, mais uma vez, Ele quer entrar no seu coração. E Ele não quer só fazer uma visita, Ele não quer só ser aquele que vem e vai embora, mas Ele quer fazer uma morada em você. Ele quer ser aquele que vem e que fica, que arruma e coloca todas as coisas no seu devido lugar, para que você de fato venha desfrutar daquilo que Ele já preparou para você viver nele. Diga assim: 440 acordes.
nas costas. Uma lança irá transpassar o seu lado. É o dono da vida, entregando a vida, porque a morte não pode tomar.